Como a doutrina espírita interpreta o transtorno de personalidade borderline? Pois já ouvi sobre esquizofrenia, psicoses e outros transtornos, mas não sobre borderline. Apenas dos sinais e sintomas, agressividades, excessos de raiva, impulsividade, entre outros. Acredito na possibilidade de obsessão também. Pelo viés da doutrina espírita, como podemos entender este transtorno de personalidade que tem seus primeiros sinais na adolescência? O transtorno de borderline, ele tem até uma semelhança com a bipolaridade. Porque o que é a bipolaridade? Você oscila, você está bem, está bacana, está numa fase ótima e depois você entra numa fase muito ruim. Ou seja, você tem uma instabilidade de humor, a figura do bipolar. E o transtorno de borderline também apresenta característica semelhante, em que a pessoa muda de humor, ela tem uma alteração de humor. Mas a grande diferença entre o borderline e o transtorno bipolar é que a pessoa passa uma fase boa e uma fase ruim quando é bipolar. Já o borderline, ele oscila no mesmo dia várias vezes. Você não sabe em que estágio ela vai estar. A pessoa pode estar muito feliz e aí acontece uma frustração e ela imediatamente chaveia para uma posição agressiva. E daqui a pouco ela volta para uma posição de serenidade. O indivíduo vive nos extremos de maneira muito rápida. Ela não tem como no caso da bipolaridade, que a pessoa diz assim, fulano essa semana está na fase dele de estar bem tranquilo. Agora ele está na fase depressiva. Então ele vive um período lá embaixo e depois vive um período em cima. O borderline não. Ele chaveia o tempo todo, ou seja, ele tem uma instabilidade de humor muito mais intensa. E como bem você comentou, ele se deflagra na adolescência e tem raízes na mediunidade, que também acontece na adolescência. Então, o indivíduo traz conflitos profundos dentro de si, que tem a ver com a sua história, com o seu passado, com as edificações em termos de vida que fizemos no ontem. Quando ele reencarna, que ele tem a possibilidade de encontrar com a adolescência e que os canais da mediunidade se abrem, uma série de entidades vinculadas a nós se associam às nossas mentes e fazem com que as suas presenças em nós perturbem as nossas emoções e nos façam chavear de um canto para o outro. E aí o indivíduo fica muito estável. Ele é como se fosse algo que não conseguisse manter o equilíbrio. Ele oscila. Caiu. Ele oscila muito o tempo todo. Não consegue parar. Você não consegue ter o equilíbrio. Ele não mantém o equilíbrio. Ele fica, ele não consegue manter o equilíbrio, ele oscila, e aí uma hora para cima, para baixo o tempo todo, borderline. Ele vive nas bordas, ele não vive no meio. Ele corre ou para a borda de lá ou para a borda de cá. Conviver com eles exige uma habilidade muito grande, vai exigir de você exercícios muito grandes de serenidade, porque você vai ter que manter a serenidade e não tirar o indivíduo da rotina, porque o borderline tem dificuldade de lidar com a frustração. Então, você tem que ser muito tranquilo para dizer, olha, isso aqui é assim, porque expô-lo a processos de estresse deflagra desequilíbrios da emoção. Então, você vai ter que manter um lar sempre tranquilo, a sua fala sempre tranquila, e aí vai ser a disciplina de todo o grupo familiar para manter o borderline no limite razoável dos seus equilíbrios. Então, oração, músicas boas, evitar programas violentos, música alta, confusão, brigas, manter uma vida zen dentro de casa para que o borderline se sinta num ambiente seguro. Mas ele sempre estará exposto à natural condição do planeta em que nós somos defrontados com frustrações.
desemprego, dificuldade, briga na rua, um carro que joga lama, um ônibus que não para. Frustrações são comuns, amores que nos abandonam. E aí, em todas as circunstâncias em que a frustração se der, a tendência do borderline é, como a própria síndrome define, correr para as bordas. No mesmo dia, ele pode fazer diversas oscilações. Então, a disciplina que você tem que manter para que ele não exploda é muito grande, porque ele fica a um fio de correr para um lado ou correr para o outro.